Boa noite para mais uma live, hoje aqui, terça-feira, e hoje trago algo que vocês me pediram bastante. Como é que nós lemos os rótulos dos ingredientes, dos produtos industrializados que vocês tanto me pedem? Têm sempre muitas dúvidas como é que fazem isso, mas antes de passarmos aqui à parte dos ingredientes, eu trouxe aqui alguns ingredientes para vos mostrar, para que vocês vejam como é que nós fazemos na prática. Antes de se preocuparem em começar a consumir produtos que sejam industrializados, antes de se preocuparem em saber ler os rótulos, devem sim, antes disso tudo, preocuparem-se em fazerem uma alimentação o mais natural possível. Não é? Porque se vocês fizerem uma alimentação o mais natural possível, o que é que eu quero dizer com isto? O mais natural possível. É uma alimentação onde nós vamos cortar mais, descascar mais do que abrir, não é? Se nós consumirmos os produtos que vêm da terra, os legumes, as proteínas, carne, peixe, então não temos que nos preocupar em saber ler os rótulos. É importante, sim, não é? Quando consumimos alguns produtos industrializados, mas a base, vocês devem basear a vossa alimentação através dos alimentos mais naturais. Porquê? Porque vocês vão adaptar o vosso corpo a comer aquilo que vem da natureza. Não queiram, fala-se muito, não, como é que eu posso dizer? Há muito aquele mito do diet, do light, preocupados muito em comer produtos que não têm o sem lactose, os vegan. É assim, existe aí muito, são muitas vezes enganados, principalmente com esses produtos que dizem que são vegan e são light e são... Mas vão, e também ouço muito vocês aqui também me dizerem que comer saudável é caro. Como é que podem dizer que comer saudável é caro? Legumes, carne, peixe, não é caro. É mais caro, é caro, sim, comprar os produtos diet, o light, não é? E sim, é mais caro do que comer aquilo que vem da terra, da natureza. Então, numa primeira fase, quando estão a tentar mudar a vossa alimentação, quando querem começar a ter um emagrecimento, preocupem-se primeiro com isso, ok? Aí não têm que saber ler nada, ok? É a carne que vem da vaca, a carne que vem do porco e aquilo que vem da natureza, os legumes. Ainda hoje estive a fazer aqui um jantar, olha, soube-me tão bem, estive a fazer umas bochechas de porco com legumes. Assim, é aquilo que veio da natureza. Estou super satisfeita, super saciada e foi super saboroso. Depois eu vou partilhar a receita que estive a gravar para vocês também, ok? Mas, antes de tudo, primeira coisa que devem fazer, preocuparem-se em começar a ter os hábitos alimentares de comerem o que é natural, ok? Então, a base de uma alimentação é aquilo que vem da terra, o que é natural, ok? Depois, quando optamos por utilizar produtos processados e industrializados, temos que fazer as melhores opções possíveis, ok? E é aqui que eu vos quero falar desta parte, de tentar fazer as melhores opções possíveis, ok? E trouxe-vos aqui alguns alimentos que eu tenho aqui em casa, não tenho muita coisa, mas algumas das coisas que eu consumo, trouxe aqui mesmo para vos mostrar como é que aquilo que vocês devem se preocupar. Então, a primeira coisa que vocês devem se preocupar não é com a tabela nutricional. Não se devem preocupar numa primeira fase com a tabela nutricional. Vocês devem se preocupar-se, sim, com a lista dos ingredientes, ok? Isso é o que interessa. Quando vão comprar um produto industrializado, processado, ler sempre os ingredientes, ok? E não interessa o que diz lá na frente, no rótulo, que é sem açúcar, sem glúten,
ok? Não interessa o que está lá na embalagem, não se fiem por aquilo que está na embalagem. Vão sempre ler os ingredientes, ok? Então, olha, o que é que eu trago aqui para vos mostrar? Olha, vou começar aqui por uma coisa que a maior parte das pessoas às vezes opta por comprar. Ouço muito, eu como a manteiga matinal, a margarina matinal, a B-cell, com o colesterol, com coisas assim. Se vocês forem ler os ingredientes que está lá, é assim, primeira coisa que vocês devem excluir, se ainda consomem margarina, ok? Excluam da vossa alimentação, ok? Optem por uma fonte de gordura, que é, neste caso eu tenho, não querendo fazer publicidade, mas tenho aqui uma manteiga mesmo, e se nós formos ler os ingredientes da manteiga, vocês não conseguem ver, mas o que é que a manteiga deve ter? O que é que esta manteiga tem? Natas pasteurizadas e sal. Mais nada. Uma manteiga não deve ter mais nada. Ok? E vocês devem se preocupar aqui com os ingredientes. Sempre. Ok? É aquilo que vocês devem se preocupar. E por norma, a nível dos ingredientes, quando vocês começam a ver uma lista enorme de ingredientes, há produtos que têm uma quantidade assim enorme de ingredientes. Fujam. Ok? Quanto menos ingredientes tiver, melhor. Ok? E depois, é assim, nós começamos a ler os ingredientes, aquilo que aparece em primeiro lugar é aquilo que tem mais quantidade, ok? Neste caso aqui, diz aqui, nata pasteurizada e sal 1,3%, ou seja, esta manteiga que eu tenho aqui é composta por nata e sal, mais nada, ok? Para quem consome manteiga, para quem gosta do sabor a manteiga, é sempre bom vocês optarem por uma manteiga assim que só tenha estes ingredientes. Nada de matinal, nada de B-cell, nada dessas margarinas que existem por aí, ok? Eu, por norma, eu não gosto do sabor da manteiga. Habituei-me a não consumir manteiga. Há quem utiliza manteiga para fazer cozinhados. É uma fonte de gordura que vocês podem utilizar. É uma boa fonte de gordura, a manteiga, o azeite, o óleo de coco. Mas eu, por norma, não utilizo. E manteiga, não consigo comer manteiga. E para cozinhar... também não utilizo manteiga. Mas tenho aqui manteiga porque os meus filhos consomem manteiga. E então eu tento comprar também para eles o melhor possível, ok? Então isto é um exemplo que eu tenho aqui para vocês, que é a manteiga. Ok? Outra coisa que eu trouxe aqui, por acaso, trouxe aqui um iogurte que muitos... Não liguem às marcas, a marca não interessa, ok? Não estou aqui a fazer publicidade a marca nenhuma. Tenho aqui um iogurte de aroma. Muitas de vocês me perguntam se podem consumir iogurtes de aroma. Eu vou-vos ler aqui os ingredientes que ele tem. Este iogurte de morango, o que é que tem? Logo, primeiro ingrediente, leite pasteurizado, parcialmente desnatado. Depois tem açúcar, polpa de morango, a partir do concentrado. Amido modificado de milho, mais açúcar. Tinha açúcar antes e aqui tem mais amido modificado também açúcar. Aromas. Concentrados de cenoura negra, fermentos lácteos e conservantes. Pode conter vestígios de glúten. Vocês estão a ver aqui a quantidade de ingredientes que este iogurte tem. Sabor a morango, ok? Para além de ter 2 vezes açúcar na sua composição, ok? E tem aqui um açúcar disfarçado, porque o amido modificado de milho é açúcar. Tem uma série de outros concentrados e aromas e conservantes. E agora, temos aqui um iogurte, onde nós só temos o quê? Leite desnatado, pasteurizado e fermentos lácteos. Mais nada. Estão a ver aqui um iogurte, neste caso um Skyr, ok?
Este aqui é uma boa opção, ok? Porque só tem leite pasteurizado e fermentos lácteos na sua composição dos ingredientes. Este aqui já não recomendo muito porque vai ter uma série de conservantes, vai ter açúcar e é sempre melhor. Eu opto sempre por usar o iogurte natural, para quem gosta de iogurte, e depois utilizar ou uma fruta, ok? Para colocar o aroma que quiser, não é necessário consumir aqueles que são aromatizados. Usa um iogurte natural, depois adiciona uma fruta ou uma polpa de fruta. Um doce de fruta, por acaso, trouxe-vos este aqui, em que ele também, os únicos ingredientes que ele tem é fruta e não tem adição de açúcar algum. O açúcar que ele tem é só aquele que vem naturalmente das frutas, ok? Ele vai ter açúcar, sim, porque a fruta tem açúcar, mas é uma fruta, é uma fonte de açúcar que é natural, ok? Uma boa opção é utilizar o skyr, por exemplo, e o doce, uma opção, ou então, mesmo com a fruta e um bocadinho de canela, fica divinal, ok? Vocês estão a ver aqui as diferenças entre os ingredientes. Aquilo que vocês têm que ler é os ingredientes. Olha, outra coisa que eu trago aqui e que muitas de vocês consomem, mas que na realidade isto não é um alimento. Tenho aqui uma gelatina, ok? Muitas me perguntam se gelatina pode entrar, é um alimento que pode entrar na dieta, na alimentação, mas é assim, gelatina não é nenhum alimento, ok? Gelatina é uma quantidade de conservantes que aqui está. Isto de alimento não é nada. Por exemplo, temos aqui uma gelatina que é o chamado saudável, ok? Não tem açúcares, 0% de açúcares. Neste caso aqui temos esta gelatina aqui, 0% de açúcares, dizem eles. Mas vamos lá ler aqui os ingredientes. O que é que nós temos aqui? Temos gelatina, ok? Depois temos edulcorantes, onde temos maltitol, aspartame, acesulfame K, ok, ou seja, aqui já está a adição de açúcar, regulador de acidez, aroma, vitamina, sal, extrato de cártamo, ok? É assim, onde é que está aqui alimentos? Vocês conhecem estes alimentos? Isto vem da terra, isto vem da vaca, vem do peixe, vem de algum sítio. Isto não é um alimento, ok? E outra coisa, sempre que vocês tiverem uma lista de ingredientes que vocês não conhecem, não sabem o que é, também excluam. Nós temos que saber aquilo que nós estamos a comprar. Temos que conhecer os ingredientes. Se há aqui coisas que eu não sei o que é isto. Extrato de cártamo, regulador de acidez, regulador de acidez. Há aqui algumas coisas que, assim, não é comida, ok? Então, é assim, gelatina, há quem utiliza gelatina como forma de tentar enganar a falta de doce, aquela vontade de comer algum doce, mas é assim, eu também já fiz isso, mas hoje em dia não consumo, por norma, gelatina. Já houve uma altura em que eu fazia até várias receitas com gelatina, mas é assim, para quem sente a falta de doce, quando vocês deixarem de comer a comida tão doce, quando vocês deixarem de comer os doces, vocês vão ver que não vão sentir a falta, ok? Todas as minhas alunas me dizem que já não sentem falta de comer os doces que sentiam antes, não é? Que ao deixarem de ingerir, foram deixando de ter vontade, ok? E é isso que vocês têm que fazer.
não é tentar encontrar substitutos. Podemos sim ir consumir de vez em quando, ir buscar ali o açúcar, não é? Aquele sabor doce, por exemplo, às frutas, é uma boa opção, mas temos que educar o nosso paladar, que ele é intocável, não é? Quanto menos nós consumirmos, menos vontade vamos ter de o consumir, ok? Por isso, em relação ao doce, tentem não arranjar substitutos, ok? Vão fazendo uma substituição gradual, se estão habituadas a comer sempre doces a todas as refeições. Há quem coma sobremesas, por exemplo, a todas as refeições. Almoço, jantar, comem sempre uma sobremesa. Assim, vão gradualmente cortando, comendo menos. Não queiram, de um dia para a noite, estavam habituados a comer sobremesa de manhã, hora de almoço e ao jantar. Uma noite decidem assim, não vou comer mais doces. E nunca mais comem sobremesa a seguir à refeição. Ao final de 3 ou 4 dias, se calhar vão deixar de conseguir manter isso. Então, depende de pessoas para pessoas. Há aquelas pessoas que funcionam, sim, de uma forma radical, mas isso é fundamental que exista aí um autoconhecimento. É fundamental que vocês se conheçam. Mas é preferível irem deixando gradualmente, se comiam almoço e jantar, na primeira semana, comam só a uma das refeições, por exemplo. Vão tentando diminuir a quantidade de açúcar que vocês vão ingerindo. Ok? Depois, o que é que eu tenho aqui? Algumas coisas que eu às vezes tenho. Outra coisa é a polpa de tomate. Eu, por norma, faço a minha polpa de tomate, tenho sempre congelada. Mas também tenho esta, aqui em casa, para o caso de algum dia eu precisar e não ter feito, ok? E o que é que nós temos aqui neste tomate? Diz aqui, tomate 100%. Vocês conseguem ver aqui? Tomate 100%. Que é aquilo que devemos ter se queremos uma polpa de tomate. Então, devemos encontrar um tomate que seja uma polpa de tomate que seja só tomate, ok? Este, por exemplo, não quero fazer publicidade, mas é da Goloso, ok? É só tomate, é uma boa opção para ter em casa, mas é sempre melhor se fizermos em casa, ainda mais agora, no verão, que é a altura dos tomates. Eles agora são bem docinhos, existe bastantes. Podem fazer e congelar, e tem depois também já feito para várias opções, ok? Então, isto é outra opção. Vocês podem ver aqui, só temos um ingrediente que é aquilo que interessa. Tomate, mais nada. Outra coisa que eu tenho aqui também, queijo. Vocês também me perguntam muito se eu posso comer queijo. Tenho aqui este queijo, este parmigiano, ok? Em que os ingredientes é o quê? Ora bem, ele tem 24 meses de cura, ou seja, o queijo, quanto mais seco ele for, menos lactose vai ter, ok? E principalmente quem é intolerante à lactose. Há muitas pessoas que são intolerantes à lactose e conseguem comer um bocadinho de queijo seco, ok? Porque ele, quanto mais seco estiver, menos lactose vai ter, ok? E este aqui, o que é que nós temos aqui? Leite, sal e coalho, ok? Não sei se vocês conseguem ler, mas é aquilo que um queijo deve ter, mais nada. Tenham atenção que muitos dos queijos aparece lá fécula de batata, açúcar, entre outras coisas, ok? Principalmente nos queijos ralados, existe muito isso. Por isso, sempre aqui, ok? Ingredientes. Outra coisa que eu também tenho aqui o bacon, ok? Bacon onde? Ingredientes, o que é que nós temos aqui? Carne entremeada, selecionada de suíno, sal, água, vinho e conservantes. É assim, tem os conservantes, mas não tem açúcar. E o que acontece muito, quer seja com o bacon,
quer seja com o presunto. A maior parte do presunto tem açúcar, ok? O que é que um presunto deve ter? Onde é que está aqui os ingredientes dele? Carne de porco e sal marinho, não é? Olhem aqui. Conseguem ver? Carne de porco e sal marinho. Ok? É aquilo que antigamente, como é que os nossos avós, pelo menos a minha avó, os meus avós, como é que eles faziam antes o presunto? Matavam o porco e conservavam no sal, com mais nada. Não é? Hoje em dia, a maior parte, se lerem, tem açúcar. É logo. Carne de porco, açúcar. Ok? Esta também é uma opção. Outra coisa que eu trouxe aqui também, e também é uma alternativa, só para vocês, não sei se conhecem, se não, em relação a alimentos industrializados, o que existe agora muito, em relação para aquelas pessoas que dizem que não conseguem não comer massas. Não consigo deixar de comer massas, adoro comer massas, não consigo viver sem massas. É assim, nós na realidade, vocês conseguem, nós conseguimos viver sem elas, ok? Mas, para aquelas pessoas que sentem mais vontade de comer massa, existe hoje em dia as massas alternativas, ok? Eu passo bem sem massa, não... Até tenho aqui, mas raramente faço, ok? Mas, por exemplo, isto é uma massa que é feita de grão de bico, ok? Tenho aqui uma massa que é feita de grão de bico. E o que é que ela tem? Ingrediente, farinha de grão de bico, mais nada. Ok? Tenho aqui uma de grão de bico, que é uma opção. Ok? E hoje em dia no supermercado já existem várias opções que vocês podem optar por ter em casa. E também tenho esta aqui de amarante, teff e quinoa, ok? Também no supermercado, no continente, vocês encontram, se formos ler aqui os ingredientes, o que é que tem? Farinha de milho, farinha de arroz, farinha de amaranto, farinha de teff e farinha de quinoa, mais nada, ok? Isto é aquilo que vocês se devem preocupar com os ingredientes. É a lista dos ingredientes e não as tabelas nutricionais. Trago-vos aqui algo menos bom, os famosos cereais, ok? E o que é que nós temos aqui? Ingredientes. Farinha, nem consigo ler, isto é tão pequenino que eu não consigo ler mesmo. Farinha de cereais, trigo, glúten e milho. A seguir logo, açúcar. Assim perdemos o prazer da vida, não se pode comer nada. Alice, nós aprendemos a ter prazer numa alimentação mais equilibrada, com mais saúde. Assim, nós podemos comer de tudo. É isso é que vocês não conseguem entender. Primeira coisa, a comida não é para nos dar prazer. A comida é para nos nutrir. Isso é o ponto principal que vocês devem ter em mente. Não tentem encontrar prazer na comida, ok? Primeira coisa, a comida é para nos nutrir, para nos mantermos vivos e para termos energia para o nosso dia-a-dia. Depois, sim, podemos ter algum prazer na comida, se conseguirem encarar e fazer a comida saudável, ser prazerosa, ser saborosa, ser mais saborosa ainda do que a comida que não é tão saudável. E se pensarem que estão a alimentar, que estão a nutrir a vossa casa, vão ter ainda mais prazer nisso. Olha, está aqui a Susana a dizer, podes sempre substituir os ingredientes, o importante é a tua saúde. E é isso mesmo. A maior parte de vocês tem que encarar a alimentação como saúde acima de tudo. É algo que nós estamos a dar ao nosso corpo, estamos a construir a nossa casa. Vocês quando vão construir uma casa, por exemplo, não se preocupam em colocar lá materiais para que ela seja forte,
as paredes, quando fazem a estrutura. Não tentam que seja uma casa forte, que aguente as tempestades, por exemplo. Tentam colocar lá os melhores materiais, certo? Tentam colocar o de melhor numa casa, se forem construir uma casa, se calhar para viver a vida toda. Então, o nosso corpo é igualmente a nossa casa, vai ser aquilo que nós vamos viver a vida toda. E se nós não lhe dermos os alimentos certos, se não tivermos uns bons alicerces, como é que vai ser ao final de uns anos, quando formos velhotes? Não é? Daqui a uns anos, quando tivermos 80 anos, como é que vai ser, por exemplo? Ou nem é preciso chegar aí, não é? Hoje em dia, pessoas com 42 anos, eu tenho 42 anos e vejo mulheres que têm a mesma idade que eu com uma série de problemas de saúde que vêm da alimentação. Ok? Pensem nisso. É aquilo que nós estamos... São os alicerces da nossa vida toda. Pensem nisso. Temos o exemplo dos 3 porquinhos, certo? Um construiu a casa de palha, outro construiu a casa de madeira. Está aqui o meu filhote. E outro construiu a casa de tijolo. O que é que resistiu mais? Foi a casa de tijolo. Porquê? Porque tinha ali uns bons alicerces. Então, encarem a alimentação, aquilo que vocês dão ao corpo, como sendo os alicerces da vossa casa. E queremos ter uns bons alicerces. Ok? E é possível, sim, fazer as substituições certas, a comida ser ainda mais saborosa e conseguirmos ter igual prazer naquilo que estamos a comer. Porque estamos a comer alimentos que sabemos que vão fazer bem ao nosso corpo. E é o mais importante. Ok? Então, eu estava aqui a ler aqui os ingredientes destes cereais. Açúcar, pepitas de chocolate, farinha de trigo, açúcar, novamente, matéria gorda de palma em pó, cacau em pó, aromana natural, sal, levedante, polidestrose, amido de milho, xarope de glucose, frutose, óleo de girassol, cacau em pó, aroma, sal, levantes, nem consigo ler isto, vitaminas e mais uma série de ingredientes que eu nem consigo ler o que aqui está. Assim, quantidade de ingredientes que aqui está, não é? Saudável? Não tem nada, certo? Isto, não é? Não é recomendado, ok? Preocupem-se, sim, com a lista dos ingredientes. Mas antes disso tudo, acho que se devem preocupar primeiramente em começar a fazer uma alimentação o mais natural possível. Tentarem... olá, Anitta! Tentarem excluir os industrializados, os processados, ok? E depois, quando tiverem que incluir algum desses ali, de algum produto, algum desses produtos, porque são produtos, não são alimentos, escolham aqueles que tiverem os melhores ingredientes, ok? E que tiverem a menor quantidade de ingredientes possível, ok? Entenderam? O que é mais importante nos produtos processados é a lista de ingredientes. E aquilo que tem mais quantidade é o que vem primeiro. Ok? Se vocês vão comprar qualquer coisa que agora... dê-me lá um exemplo. E o primeiro ingrediente que tem é açúcar. Como é que é possível? Não é? Às vezes, as bolachas... O que é que tem? Farinha, açúcar. Logo. Estou aqui a lembrar-me assim do... Pode isso, acho... Não. Pequeno almoço. O que é que comes ao pequeno almoço, Alice? Eu, por norma, como ovos. Vocês pensem assim. Em cada refeição, eu já falei nisto nas lives anteriores.
Em cada refeição vocês devem se preocupar em ter uma fonte de proteína, uma fonte de gordura e uma fonte de hidrato de carbono. Bom, por exemplo, o que é que eu como muitas vezes e que vocês vêm aqui sempre eu partilhar? Eu por norma como o quê? Ovos, fruta, ok? E aí já vou buscar todos os macronutrientes que eu preciso. Porquê? Porque nos ovos temos a fonte de proteína que está na clara, temos a fonte de gordura que está na gema e na fruta vamos buscar os hidratos de carbono, ok? Esse é muitas vezes o meu pequeno almoço. Às vezes costumo comer alguma fatia de pão quando preciso de... neste momento que eu já não estou em perca de peso, ok? Mas quando estava em perca de peso, em processo de perder peso, era o que eu comia, fruta e ovinhos, por norma, na maior parte das vezes. Depois às vezes alternava, às vezes fazia panquecas, ou fazia também pudim de chia, ou fazia umas papas de claras. Há várias opções, mas a maior parte das vezes era sempre ovinhos com fruta e café, ok? Isso é aquilo que eu aconselho e é uma boa opção, que vão ter ali tudo o que precisam num pequeno almoço, vão ficar saciadas, não vão ficar com fome logo a seguir. Ok? Entenderam esta parte dos ingredientes? Aquilo que devem se preocupar? Sim? Tinham-me pedido muito esta informação. É aquilo que eu acho que é mais importante, é aquilo que vocês se devem preocupar, é com a lista de ingredientes e começarem, sim, a cortar mais, a descascar do que a abrir embalagens. Ovos cozidos, ovos de qualquer maneira, Joana. Ovos cozidos, ovos mexidos, ovos no micro-ondas, ok? Ovos de qualquer forma. Em vez de café, pode substituir por galão de bebida de aveia. Desde que a bebida de aveia... Também tenham cuidado com as bebidas vegetais, ok? Porque muitas delas têm açúcar, ok? Então, leiam sempre os ingredientes. Se conseguirem fazer em casa, melhor ainda. Aí sabem que é 100% natural. Bebida, eu já partilhei, tenho aqui no meu Instagram partilhado... Tenho aqui partilhado uma receita de, já não sei se é de coco, se é de amêndoa, é super fácil de fazer e aí têm 100% de certeza daquilo que estão a consumir. A do Aldeia Boa, ok, Filipa. Desde que os ingredientes sejam bons, ótimos. E estava aqui a Silvia a dizer que alguns produtos têm açúcar. Isso mesmo, mas dão outros nomes. Sim. A maltodextrina é algo que aparece muito nos ingredientes e é açúcar, ok? Amido de milho também tem açúcar. Há limite de ovos por dia? Não, Célia, não há limite de ovos por dia. Isso é um mito da quantidade de ovos que antigamente diziam por causa do colesterol, mas não tendo problema algum de saúde, não é? Há casos e casos, há pessoas que às vezes não podem consumir, mas não tendo problema algum, não há limite de ovos por dia. Às vezes chega a comer 4 ovos. Olha, no outro dia, acho que comi 4 ovos. Porquê? Porque comi ao pequeno almoço, ovos mexidos, depois ao almoço fiz ervilhas com ovos e comi mais 2 ovos. Ou seja, nesse dia só comi 4 ovos, ok? Mas não há limite nenhum, ok? Conseguiram entender? A partir de agora já não vai haver dúvidas em relação a como é que vocês devem comprar os vossos produtos. Sempre ler os ingredientes. Quanto menos ingredientes tiver, melhor. Se querem comprar presunto, o que é que o presunto deve ter? Carne de porco, sal, ok? Bacon, sal. É como diz mito, é isso mesmo, ok? O bacon, para quem gosta de bacon, eu raramente consumo, mas tento encontrar sempre
bacon que não tem adição de açúcar. Este comprei no Continente, ok? E ele só tem a carne de suíno, água, sal, tem aqui vinho e conservantes, mais nada, ok?